Fala, galerinha do terceiro, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bora para a aula de biologia? Hoje eu vou fechar falando sobre as algas, encerrar toda essa parte aí dos micro-organismos, vírus, bactérias, protozoários e algas, ok? 4 grupos e é isso aí. Eu destaquei algumas coisas, gente, porque o texto é um pouquinho grande, então eu acho que vale a pena a gente destacar as partes mais importantes. Então, algas eu destaquei os 2, beleza? E os outros eu só destaquei as palavras-chave, que fica mais fácil pra gente compreender. Então, algas. É um grupo muito misturado, gente. É um grupo que, tem de tudo. Tem de micro a macro. Uma célula, várias células. Então, é bem grande, bem heterogêneo, como ele coloca aqui. Cerca de 20 mil espécies aí já foram catalogadas. Outras já vão surgindo ao longo de vários tempos. Eles são encontrados em vários ambientes, então lagos, rios, solos úmidos, cascas de árvore, associados a algum ser vivo ou não, formam aí aquele tapete de água, enfim, uma série de coisas e são extremamente importantes para o meio ambiente. Então, as algas estão aí como um grupo fechando o ciclo, tá? Os ecossistemas aquáticos são importantes porque eles realizam a fotossíntese e são responsáveis pela grande produção de oxigênio no planeta, tá? E também fazem parte aí da base de toda a cadeia alimentar aquática, tá? Então começa pelas algas aí, vai passando até chegar nos seres vivos maiores. Eles são divididos como? De acordo com o pigmento que eles possuem, então o tipo de clorofila, se eles fazem fotossíntese ou não. Então eles são diferenciados por isso. Então eles foram separados em vários grupos, vamos começar aí. Grupo das algas verdes são algas que podem ter uma única célula ou várias células, beleza? Eles são encontrados no ambiente marinho, em água doce e alguns são terrestres, mas bem pouquinhos, tá? Apresentam clorofilas A e B. Por que eu tô falando da clorofila? Porque vai ter uma atividade lá no LDA que você vai ter que preencher lá, tá bom? E pigmentos carotenoides, tá? Que vão ajudar nessa coloração bonitinha que ele tem aí. Uma representante do livro que colocou a alface do mar, né? Que é bem conhecida aí por parecer uma alface mesmo, só que a gente não pode consumir, beleza? Próxima página, 27 a página, tá? É a 28, algas pardas, também são multicelulares, são formadas por muitas células. São encontradas aí nos litorais rochosos, então muitas vezes ficam presas lá nas rochas, mas tem contato com a água, elas precisam disso. E esse grupo aqui é bastante utilizado na indústria, porque essa alga ela produz uma substância chamada de algina, tá? Que é uma substância que está presente na parede celular dessa célula e ela consegue reter muita água. Então, para que serve então? Para formar géis, tá? Tintas, vernizes, papéis especiais, porque se a água bate, ela não entra, né? Não molha. Então, bastante interessante aí. Os pigmentos que ela produz aí é a fucoxantina e a clorofila é A e C, que dá essa cor bonitinha, como na imagem aí. Algas vermelhas, ela tem essa cor forte, né? A parede celular dela forma essa gelatina que é chamada de agar. Esse agar é utilizado muito para atrair bactérias e formarem estudos de visualização de bactéria. Então a gente pega esse agar, coloca numa plaquinha de vidro transparente, coloca lá para atrair bactéria, depois a gente vai lá e analisa as bactérias que foram atraídas. Então, multicelulares também apresentam a clorofila A e D, que vão dar essa cor vermelha para ela, e vários pigmentos, ficocianina, fioretrina e assim por diante. Eu vou ter que decorar isso? Obviamente que não, só detalhes, tá? Algas douradas, que legal. Unicelulares, a maioria delas é formada por uma única célula. Estão presentes em água doce, água do mar e solo úmido. Elas servem de alimentos para outros animais aquáticos, então fazem parte de uma base da cadeia alimentar e também são responsáveis pela grande produção de oxigênio, tá? Então, por meio da fotossíntese, elas conseguem realizar esse procedimento. Elas apresentam, depois que elas morrem, elas deixam uma carapaça bem rígida, então formam um depósito de carapaça. Pois o ser humano vai lá, recolhe todas essas carapaças e utiliza na fabricação de tijolos,
na composição de pasta de dente, porque ela é rica em substâncias que deixam mais endurecidas essas estruturas, então são bem utilizadas, beleza? Flageladas são algas que apresentam flagelo, então elas se locomovem. São formadas por uma única célula, elas estão presentes em água doce e salgada e também apresentam a clorofila A e C e carotenoides como pigmentos, tá? Uma característica importante aí das dinoflageladas, gente, tá na página 29. Elas são as principais responsáveis pela nutrição dos recifes de corais. Então, ela tá lá juntinho dos recifes de corais para ajudar na composição desses recifes e no crescimento deles. Coisa que ela provoca é a maré vermelha, mas eu vou falar disso depois, lá no finalzinho. Euglenoides são algas unicelulares que também apresentam flagelos, também como forma de locomoção. São encontradas em água doce, principalmente, tá? Olha o formato delas, gente, elas são encontradas em lagos, represas, água da chuva. Ela apresenta clorofila A e B e carotenoides também, tá? Esses são os grupos de algas. E como elas se reproduzem? De dois tipos, duas formas. Assexuada, primeiro tópico, que é quando ela se divide ao meio, fissão binária. Rápido, simples, não gastou tanta energia, mas também são todas iguais. E de forma sexuada, que é quando uma alga se aproxima de outra alga diferente dela e por conjugação, ou seja, a aproximação, eles trocam material genético, tá? E aí vai surgir novas espécies com uma mistura genética bem legal. Existem alguns grupos de algas que conseguem fazer esses dois processos. Então, ele faz a conjugação, troca o material genético, aí ela nada e aí ela para. E ela forma uma estrutura chamada de esporófito. A gente vai ver muito isso em planta. Essa estrutura esporófita, agora ela vai se fixar. Lembra que ela é uma mistura genética antes, né? Ela vai se fixar numa rocha, por exemplo, vai crescer e agora vai liberar esporos. Esses esporos na verdade, uma única célula. E aí essa única célula vai se locomover, vai se fixar em algum lugar e agora vai começar a se dividir por brotamento ou por fissão binária, que é se dividir ao meio e gerar novas células, tá? Então ele consegue fazer essa alternância de gerações, os dois processos reprodutivos em momentos diferentes. E por último, a importância das algas. A importância ecológica começa aí, importantíssima, que é a grande produção de oxigênio. Algumas pessoas ainda acreditam que são as plantas, mas as plantas estão em segundo lugar. Primeiro fica aí a produção de oxigênio através das algas. O fitoplâncton constitui essa parte aí de formação dessa oxigenação. Também ajuda na manutenção da temperatura da terra, tá? Porque ele para fazer a fotossíntese precisa do carbono, então ele ajuda a equilibrar. Também faz parte de todas as cadeias alimentares aquáticas. A base é o fitoplâncton, do fitoplâncton vem, né, as outras espécies. E é importante também na indústria, na produção de várias coisinhas aí que a gente consome, ó. Por exemplo, fertilizante de solo é feito de alga. Página 30, alginina, que é um espessante que ajuda aí a fazer sorvete, por exemplo, pasta de dente, sabonete e várias coisas aí. Tem o agar-agar, que é essa gelatina que atrai bactérias e também é usada em medicamentos, supositórios, fabricar chocolates, pudins e cremes. Então é muito, muito utilizada, a gente consome, nem sabe o que é. A alga vermelha é utilizada no sushi. Então, você que gosta, consome também a alguinha bonitinha. Tem algumas alterações que ela provoca no ambiente, que é a maré vermelha que eu ia falar. Que é quando ela se prolifera muito. E aí ela acaba formando um tapete no oceano vermelho. Isso impede que outros animais cheguem próximos. Se eles chegarem e consumirem aquilo, eles acabam morrendo. Então, é a alteração causada aí por um distúrbio na água, tá? Um outro processo que elas fazem muito é a eutrofização, que é aquele tapete verde agora, que é bem comum aqui na represa. Estava presente aí no Rio Tietê esses dias e que não é um bom sinal, porque essas algas se alimentam de esgoto, enxofre e vários outros componentes. Então, se tem muito esgoto na água, elas se proliferam. Então, se aumenta a sua quantidade formando um tapete, tá? Isso aí desregula porque consome muito oxigênio da água e outras espécies não conseguem reproduzir e se manter nesses lugares, beleza?
Bom, quero que vocês respondam a atividade página 30 e 31 e o LDA, página 15 a 19, beleza? Pra gente corrigir bonitinho, fazer tudo certinho. Um super beijo e comentem no vídeo. Até mais!